aleluia. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. O Senhor tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Eu sei que está friozinho hoje, mas não contém o seu glória, aleluia, porque o Rei dos Reis está aqui nesta manhã, está presente neste lugar. E nós viemos para exaltá-lo, bendizê-lo, adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele há de fazer em nossas vidas. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. É uma história conhecida, né? Tenho certeza que você já ouviu. Nós vamos receber a porção do Senhor deste domingo sobre esta palavra, amém? Quem achou, diga amém? Amém. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai querido, obrigado pela tua presença aqui neste lugar, que nos constrange, que nos enche da tua glória, do teu poder. Pai querido, que a tua palavra nesta manhã, como todas as vezes que meditamos nela, que traz para nós alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que não seja diferente assim nesta manhã, que a tua palavra venha, Senhor, preencher aquilo que em nós está, Senhor, confuso, vazio, ou que há falta dentro de nós. A tua palavra que alimenta, a tua palavra que traz vida, a tua palavra que traz para nós, Senhor, entendimento e discernimento das coisas espirituais. Como diz a tua palavra, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e que através do poderoso Espírito Santo que se manifesta neste lugar, a tua palavra venha de encontro com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma e o nosso espírito, para que possamos sair daqui cheios, Senhor, reverenciamos, nos submetemos debaixo da tua palavra, que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, é direção para a nossa alma, para o nosso espírito. Pai querido, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Pode se aceitar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela oportunidade de nós ouvirmos a palavra de Deus nesta manhã. Nós vemos o que está acontecendo ali em Israel e Irã, né, guerras. Nós estamos vendo o final dos tempos, nós estamos vendo a palavra se cumprindo. Enquanto muitos não têm a oportunidade de meditar, de ouvir a palavra de Deus, nós que estamos aqui precisamos
para mim e para você. Vamos ouvir, né? A palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se alguém próximo de nós perecendo pela falta do conhecimento de Deus e da palavra dele, que nós possamos chegar até essas pessoas e falar sobre quem é o Senhor e entregar o conhecimento da palavra. Amém? Se alguém que você está ouvindo murmurar, reclamar ou está padecendo mesmo, perecendo, e você está vendo que é por falta de Deus, é por falta de conhecimento da palavra, é por falta de presença da palavra, se é por falta de libertação e salvação, abra a sua boca e profetiza a palavra em nome de Jesus. Nós temos que ser os discípulos do Senhor, que vai e prega o Evangelho, que leva as boas novas, que leva as boas notícias. Amém? A palavra do Senhor hoje vai nos falar sobre uma mulher que era casada, como diz a palavra aqui. Ela estava no meio, né? O marido dela, ele era um dos filhos dos profetas. Ele estava num ambiente de conhecimento da palavra. É tanto que ela diz: ele, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Essa palavra é para nós que servimos a Deus, que tememos a Deus, e que muitas vezes estamos passando por situações difíceis por falta de posicionamento, por falta de busca estratégica, por falta de discernimento e entendimento do que Deus quer de nós. E o Senhor veio nos chamar a atenção nessa manhã com muito amor e misericórdia, porque o Senhor, Ele deseja ver os filhos abençoados, os filhos prosperando, os filhos alcançando milagres, os filhos rompendo com as dificuldades, as famílias restauradas, os filhos abençoados, as casas providas. Mas o Senhor nesta manhã nos traz um alerta sobre como nós estamos posicionados diante dele. E nós podemos aprender com essa mulher, que no momento se encontrava viúva, cheia de dívidas, sem um provedor, e ainda com seus 2 filhos para sustentar. E mesmo diante de tudo isso, ela ainda estava com um credor, aquele ao qual o marido dela havia feito dívidas, batendo na sua porta e cobrando a dívida. E além de cobrar a dívida, ele disse: eu vou levar os seus filhos como escravos se você não tem dinheiro com o pagamento dessa dívida. Então eu imagino como essa mulher estava. Primeiro, porque faltava o marido, que era quem provia a casa. Então ela estava sem a segurança, a estrutura, a base que ela tinha dentro do seu lar. Dívidas, e por conta das dívidas e por falta do provedor, não tinha dinheiro para suprir as necessidades dela, da casa e dos filhos. Mas ela tinha algo que nós temos e que nós temos que aprender a trabalhar com isso, que é a fé. Diga: a fé. Essa mulher, ela não tinha praticamente nada, havia perdido tudo que ela tinha como segurança, estabilidade, mas ela tinha uma história, ela tinha um legado do marido, apesar de ter em algum momento ele se perdido, talvez administrativamente, né? Feito dívidas e não pago, como nós estamos sujeitos a falhas e erros. Mas ela declarou algo ao profeta, que isso chama a minha atenção, e eu creio que o Senhor quer que nós venhamos nos atentar a isso, que ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E por que chama minha atenção isso? Porque se nós tememos a Deus, nós cremos de todo o nosso coração, e nós sabemos quem Ele é, diante da dificuldade, da adversidade, do problema, nós não padecemos, mas nós nos posicionamos. Então ela se posicionou diante do profeta, porque naquela época o profeta era quem representava Deus na terra,
Então, havia os representantes de Deus na terra, os profetas, os sacerdotes, e era Eliseu. E o esposo dessa mulher, ele era um dos filhos dos profetas. Ele estava nesse ambiente profético, nesse ambiente onde a palavra era pregada, onde Deus se manifestava, e eles conheciam Deus de ouvir falar, porque estavam se preparando para serem profetas. Então eles estavam num ambiente de ensino, de conhecimento, como nós estamos. E se não estamos rigorosamente, precisamos estar. Por quê? Porque é o que alimenta a nossa fé. O ouvir a palavra, o meditar na palavra, o jejuar, o orar, é o que nos mantém de pé, amém, amados? Se não é a oração, se não é a fé, se não é o jejum, se não é a meditar na palavra, a gente padece e perece. E essa mulher, ela se posicionou, dizendo sobre o marido, que o marido, ele até então, vivo, era o sacerdote da casa. Ele era ali a autoridade espiritual, então provavelmente era ele que estava orando, impondo as mãos sobre a cabeça dos filhos, orando ao sentar na mesa na hora das refeições, abençoando a sua casa. Mas quando ele saiu de cena, morreu, essa viúva precisou assumir esse papel. Muitas vezes nós passamos por isso, nós mulheres, quando estamos diante de alguma situação, que não convém eu descrever, mas você sabe, já conviveu com alguém, que você precisou se levantar, ou também homens que precisaram se posicionar dentro das suas casas diante de situações com os filhos, e por aí vai. Mas ela poderia ter se fechado dentro de casa. Presta bem atenção, amados, que assim que muitas vezes as pessoas se colocam num vitimismo tão grande que se fala, eu vou morrer aqui, vou me fechar dentro da minha casa e vou esperar a morte. Mas ela não. Ela chegou diante do profeta, declarou quem ela era, quem era o seu marido, quem era a sua família. Nós estamos na campanha Minha Família é Vontade de Deus, onde nós estamos declarando que a nossa família será e é, já pela fé, referência, uma casa de milagres. Não é isso que nós estamos declarando aqui todo domingo, e hoje nós vamos profetizar esta palavra sobre a nossa casa. Ela tinha um posicionamento diante de quem a família dela era, apesar da dificuldade, porque muitas vezes as pessoas não olham assim pra gente: você não é crente? E está passando por necessidade? Você não vai na igreja, você está doente, e as pessoas julgam. Na verdade, às vezes até nós pensamos isso. Deus, mas eu sou tua serva. Eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo, olha a situação, olha as portas fechadas, olha os meus filhos. E nós passamos por essas dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas o Senhor disse: mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu este mundo. O que o Senhor Jesus está dizendo? Este mundo é um mundo de aflições, é um mundo que já é do maligno, é um mundo onde a maldade haverá, onde as perseguições haverá, as dificuldades haverá. Mas o que eu estou dizendo para vocês, filhos, é que eu já venci este mundo. Mas como assim? Já venceu este mundo? Nós estamos padecendo aqui. Porque o Senhor também nos diz para ter bom ânimo, para permanecer até o fim, porque não é aqui a nossa recompensa. A nossa recompensa é na glória. Então aqui nós precisamos permanecer. Amém? E essa mulher, diante do profeta, o próprio profeta, eu acredito que ele ficou sem saber o que fazer. Porque ele disse assim: que hei eu de eu fazer? Acho que ele pensou: eu sou um profeta, eu não tenho dinheiro também, eu não tenho como pagar suas dívidas, O que eu posso fazer por você? Aí o profeta, como homem de Deus, que muitas vezes a gente procura ouvir tantas, os amigos, tantas pessoas para nos aconselhar, quando há um homem e uma mulher de Deus próximo de nós, que a gente reconhece que Deus usa poderosamente, a gente tem que também ter esse discernimento de uma oração, falar, E aqui olha o que ele falou: ele, homem, o que eu hei de fazer por essa mulher? O que eu hei de fazer?
Não tem como pagar sua dívida. Mas aí, como profeta, teve o discernimento de fazer uma pergunta. Declara-me o que você tem em casa. Por quê? Homens e mulheres de Deus que nós somos, porque você é profeta na sua casa, amém? Vocês, eu sou profeta na minha casa, você é profeta na sua casa. Então nós temos que olhar a dificuldade, o problema, às vezes os filhos, ou enfermos, ou com problemas maiores, ou até mesmo situação financeira, e você olhar, ao invés de você fazer como ele fez a primeira pergunta, o que eu vou fazer? Ele olhou, qual é as possibilidades aqui? Nós temos que fazer isso. O que eu posso fazer? Vamos orar, vamos jejuar, e a gente se coloca como profeta para ouvir a Deus. E o profeta diz o quê? Declara-me o que tens em casa. Eu acredito que o profeta nem imaginava o que poderia ser feito, mas ele fez uma pergunta. Então nós temos que nos posicionar. Essa palavra hoje está falando para nós sobre posicionamento. Hoje nós sairemos daqui posicionados, amém? Diante do reino, mesmo que pela fé. Primeiro nós vimos uma mulher se posicionar diante de um profeta, de alguém que representava a Deus. Ela se posicionou e falou: minha família é referência, minha casa teme ao Senhor. E aí isso trouxe o quê? O olhar de Deus através do profeta para ela. Mesmo ele se constrangendo, dizendo que não tinha o que fazer, o que eu posso fazer? Ele teve discernimento. Ou seja, a partir de um posicionamento houve possibilidades. Diga comigo, possibilidades. Diante do nosso posicionamento, amados, as possibilidades surgem. As oportunidades aparecem. Aquilo que talvez você não estava vendo começa a surgir. Nossa, é mesmo, posso fazer isso. Posso falar com fulano, não é verdade? Porque quando nós fechamos nossa mente, ficamos ali, meu Deus, eu vou morrer, e agora? Estou sofrendo. As possibilidades nós não as vemos. Mas quando nos posicionamos em fé, olhamos, mesmo que seja tudo escuro, o cenário terrível, mas nós olhamos e falamos: pela fé eu vejo, pela fé eu declaro, pela fé eu profetizo, vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo. Porque a palavra do Senhor diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E aí o profeta: me diz o que você tem em casa. E mesmo assim, a mulher posicionada, ela disse algo que muitas vezes nós dizemos, porque nós achamos que o que temos é pouco, é insignificante. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser, senão, uma botija de azeite. Mas primeiro ela disse que não tinha nada, mas ela tinha uma botija. E muitas vezes, amados, nós também só temos uma botija. É pouco apoio, é pouco pessoas nos ajudando, é pouco dinheiro, é pouco recurso, é pouca força, porque muitas vezes nós podemos estar fisicamente debilitados, é pouco ânimo, às vezes é até pouca fé. E nós dizemos diante do problema exatamente assim: eu não tenho nada, a não ser só o fôlego de vida, que vai ser eu não sei, a não ser só o meu esposo, ou só meu filho, ou aquilo que é pouco, você está olhando e dizendo que é nada. E essa mulher, diante do posicionamento que ela teve, diante do nada, porque talvez você esteja ouvindo essa palavra dizendo: pastora Aline, eu só não me posiciono porque realmente eu não tenho nada, eu só não me posiciono porque realmente o que eu tenho é muito pouco, não tem como acontecer, não tem como resolver, eu nem fui negociar, eu nem fui conversar, eu nem fui diante da oportunidade, eu nem fui porque o que eu tenho é pouco conhecimento, é pouco recurso, é pouco pessoas para me ajudar, porque com quem eu vou deixar meus filhos, porque com quem vai me auxiliar. Aí nós olhamos e pensamos: é pouco, então eu nem me posiciono. Mas
Diga assim para você: eu preciso olhar pelos olhos da fé. Olhar pelos olhos da fé é olhar espiritualmente, é não vendo, mas pela fé declarando. E aí o profeta ouviu ela dizer que ela tinha uma botija só de azeite. E aí, pelos olhos da fé, ele sabendo quem era Deus e que ele era profeta, porque nós temos que saber quem é o Senhor e também quem nós somos no reino. Eu e você somos profetas do Senhor, nós temos a autoridade dos céus para profetizar e declarar. A palavra do Senhor diz que é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos empodera diante do nome dEle. Então, se eu disser em nome de Jesus, o Senhor honra o nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Não é que há poder no nome da Lívia, da Marinalva, da Rosa, não. Há poder no nome de Jesus. E o profeta disse: vai, repete comigo, vai. Como é difícil ouvir isso, né? Alguém mandar a gente fazer alguma coisa e ter que sair, às vezes, da nossa zona de conforto, ou do posicionamento que nós estamos aqui fetal, aquele posicionamento sofrendo, e alguém dizer: vai, mas eu tenho que sair aqui desse posicionamento. Ei, levanta e vai. Vai, pede para ativar os emprestados de todos os seus vizinhos. Difícil essa tarefa, né? Sair emprestando vasilhas de todos, porque ele não falou assim: vê quem pode te emprestar vasilhas e pega emprestado. Foi isso que o profeta disse. Tem coisas, queridos, que o Senhor nos pede e Ele nos capacita, que é além daquilo que nós pensamos, imaginamos e até conseguimos fazer. Então ele disse: vai e pede as vasilhas emprestadas de todos os vizinhos, e vazios, e não poucos. Qual era o cenário dessa mulher? Só uma botija, um nada. E aí de repente alguém fala para você: pega vasilhas de todos os vizinhos e não poucos. Uma mente racional é: eu tenho uma botija com um pouco de azeite, eu vou encher todas essas vasilhas. Nós somos assim, amados. Nós questionamos muitas vezes daquilo que é além do nosso entendimento. Nós achamos que é impossível, não tem como. E aí a gente se limita, ou a gente até recua, ou até se amedronta. Por que a palavra do Senhor vai dizer várias vezes: não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo? Porque o ser humano é tendencioso a se amedrontar. Nós temos medo o tempo todo. Já acordamos com medo. Ai, se chover, ai, se isso, a gente já se amedronta diante do dia. Mas o Senhor está nos convidando, diga comigo, convite. O Senhor está nos convidando hoje como igreja a movermos o sobrenatural de Deus pelo nosso posicionamento. Como nós vamos nos posicionar, o Senhor vai mover as mãos ao nosso favor. Isso não sou eu, pastor Aline, que estou dizendo, é a palavra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a palavra de Deus que está dizendo: se clamares, eu irei responder, e eu vou anunciar diante do teu clamor, diante do teu posicionamento, coisas grandes e firmes, sobrenaturais, milagres que você nem imagina. Essa é a palavra de Deus para a igreja, para o povo de Deus que teme a Ele e o clama de todo o coração.
Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Eu imagino aquela mulher, imaginando ela olhando para a botija e aquele monte de vasilhas. Algo que eu aprendo aqui também. Quem é você diante dos vizinhos, diante das pessoas que te conhecem? Porque essa mulher foi orientada a pegar vasilhas emprestadas. A pessoa só te emprestar algo se ela, vou usar uma expressão, mas se ela vai com a sua cara, não? Ela não vai te emprestar algo dela se ela não for com você. O profeta falou que ela pediu emprestada as vasilhas dos vizinhos. Então, essa mulher com certeza era uma mulher agradável, era uma mulher que as pessoas a reconheciam, né, como uma boa mulher. Porque ela conseguiu as vasilhas, né? A gente se sai pedindo emprestado porque as portas fechadas. Então, nós temos que saber como estamos nos posicionando, não só diante de Deus, mas também dos homens lá fora, das pessoas. Às vezes, diante de Deus, você é aquela que olha de madrugada, que olha de da manhã, hora de medita na palavra, mas na rua, só pela misericórdia, né? Não dá testemunho do Senhor. Mas essa mulher, ela tinha a família dela era uma referência. E ela conseguiu os vasos, porque diz aqui: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Uma pergunta: você acha que o milagre estava nos vasos ou na botija? Sabe onde estava o milagre? No azeite. Porque a botija era pequena, certo? As vasilhas eram muitas. O que foi multiplicado? O azeite. O que o Espírito Santo está dizendo hoje? O azeite sou eu. O azeite é o milagre. Porque aquele monte de azeite ia alimentar eles. Eles iam tomar azeite todos os dias. Quem já tomou azeite puro? Puro. É ruim, não é? A salada, sim, né? Com salzinho, uma cebolinha. Então imagine um entendimento. Vou encher as vasilhas, Deus vai multiplicar o azeite. Mas eles iam comer só azeite? O milagre estava no azeite, porque o azeite representava o que o Senhor estava fazendo na vida deles, que eles nem sabiam o que era. É tanto que depois daqueles vasos encher, quando ela pediu o último, disseram: mãe, acabou? Não tem mais vasilhas. Diz a palavra que o azeite parou. Ou seja, o milagre já estava estabelecido, porque as vasilhas estavam cheias. Mas imagina olhando para aquelas vasilhas, nós vamos comer, vamos nos alimentar só de azeite. O milagre estava, mais uma vez, no posicionamento que ela tinha que ter diante do que Deus entregou a ela. Deus derramou azeite em todas aquelas vasilhas. E o profeta diz: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Do resto do azeite? Não. Do que eles receberiam pela venda do azeite. Ou seja, o dinheiro para comprar o pão, a farinha, né? Para pagar a dívida. As coisas de Deus não se explicam, amém, amados? Por isso que nós temos que viver pela fé. Nós não temos que querer ver para crer. Nós temos que crer sem ver. Porque quando nós vemos, nós vamos ver que foi Deus quem fez. Se aquela mulher tivesse falado: profeta, você está delirando, porque para que eu vou pedir vasilhas? Você ouviu, profeta? Eu tenho só uma botija com um pouco de azeite. Se eu pegar essas vasilhas, imagine se ela tivesse questionado. Ela não viveria um milagre. Ela não viveria
Vai, pega as vasilhas, ok? Entra dentro da sua casa, fecha a porta, derrama o azeite nas vasilhas. Acabou as vasilhas? Pega agora o azeite, vende, paga a dívida. Etapas, processo, diga comigo, processo. Nosso posicionamento tem que estar muito bem claro que vai ser diante de processos e processos que muitas vezes nós não vamos querer obedecer, passar ou fazer o que precisa ser feito. Mas nesta manhã o Senhor está trazendo esta palavra, como trouxe ao meu coração e está trazendo para a igreja. Eu tenho algo extraordinário para realizar e fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, coisas que você nunca viu, nunca imaginou. Eu vou realizar, mas se levanta e se posicione, clamar pela sua casa, clamar pelo seu trabalho, clamar pela sua vida, porque eu me movo a partir do momento em que você se posiciona. Deus responde posicionamento. Virei para alguém do seu lado e diga: Deus responde posicionamento. Deus